E o Bitcoin acaba de perder um nível de suporte importante, ele pode cair mais nos próximos dias. É disso que nós vamos falar nesse vídeo, temos notícias muito importantes, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então hoje o Bitcoin rompeu o suporte dos 28 mil dólares. E aí, Tainan, e agora? Para onde que a gente vai? Vou analisar o gráfico, vou falar das notícias do macro e também vou falar da análise de sentimento. E começando aqui pelo gráfico, pessoal, isso aqui não é nada bom, tá? Porque o Bitcoin, desde o dia 15 de julho, que ele vem fazendo aí topos e fundos cada vez mais baixos, né? Sinal de que estamos em uma micro tendência de queda, pelo menos por enquanto micro tendência, tá? Mas o mais importante, pessoal, essa região dos 28 mil dólares é uma região que foi suporte e resistência em vários momentos, tá? É só vocês observarem aqui, né? Em vários momentos em que o Bitcoin chegava nessa região aqui dos 28 mil dólares, ela era resistência. Se ela era resistência, ela tenderia a ser um suporte. Inclusive, ela foi, tá? Entre os dias 24 de julho e 7 de agosto, o Bitcoin se segurou ali nesse suporte da região dos 28.500, 28.300. Porém, pessoal, hoje a coisa ficou feia e o Bitcoin perdeu esse suporte, tá? Tainan, e agora? Para onde que o Bitcoin vai depois de romper para baixo esse suporte? E aqui, pessoal, está uma perspectiva, tá? Muita gente vai discordar, vai falar que não é um padrão, não é esse padrão que eu tô vendo aqui, mas eu enxergo aqui a formação de um topo duplo depois que foi rompido para baixo esse suporte. Um padrão que estaria revertendo aquela tendência de alta que a gente tinha ali desde o dia 15 de junho, né? Então o Bitcoin saiu da região ali dos 25 mil dólares e chegou a mais de 31 mil dólares e agora essa tendência de alta foi revertida e o alvo para o Bitcoin, se a gente fizer a projeção desse topo duplo, ele estaria ali na região dos 26.150 dólares aproximadamente, tá? Esse seria o alvo, esse seria o preço que o Bitcoin buscaria, pelo menos de acordo com o gráfico, nos próximos dias. Então a projeção para o Bitcoin não é nada boa, pessoal. 26 mil dólares está logo ali e não me parece muito improvável que o Bitcoin vá buscar esse preço, por causa que a análise de sentimento está confluindo com isso. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas galera, hoje a gente teve coisa nova acontecendo aí no mundo, tá? Não é só o Bitcoin que tá caindo, hoje bolsas americanas também estão aí derretendo, galera. SP500 derretendo, quase 1% de queda hoje, tá uma queda relativamente forte para um índice tão relevante. E galera, o que aconteceu hoje, tá? Às 9h30 da manhã tivemos a divulgação de dados macroeconômicos. O número de pedidos iniciais do seguro-desemprego veio um pouco abaixo da expectativa, o que é ruim para o mercado. Número de seguro-desempregos pedidos por seguro-desemprego abaixo mostra mercado de trabalho forte lá nos Estados Unidos. Está bem abaixo da semana passada, que foi 250 mil. Então o mercado de trabalho nos Estados Unidos segue muito forte. Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Galera, era esperada uma contração de menos 10 nesse dado. E olha, isso daqui veio 12. Ele veio muito acima do que o esperado. Isso mostra que no mês de agosto, a atividade industrial do Fed, que o Fed da Filadélfia reportou, ela veio muito acima do esperado. Tainan, o que isso tem a ver com o Bitcoin? Galera, é o seguinte, tá? O Bitcoin e as criptomoedas caíram de 2022 para cá, né? Principalmente durante o ano de 2022, por causa da subida rápida de juros e da perspectiva de que os juros poderiam ficar muito altos, tá? E a subida de juros ocorreu para combater a inflação, que estava extremamente elevada nos Estados Unidos, ainda está em um nível bem acima do normal, e enquanto essa inflação não cair, eles não vão parar de subir os juros, que é o que está derrubando os mercados. Então, galera, a gente teve esse dado acima mostrando atividade econômica forte. Atividade econômica forte significa que o Fed tem mais espaço para combater essa inflação que ainda está acima do esperado, o que implicitamente indica que pode ser que em setembro o Fed dê mais 0,25, que é algo que o mercado não esperava, o mercado não contava com isso, não precificava isso na curva de juros, tá? E pior, galera, agora o mercado está até discutindo a possibilidade de os juros ficarem altos por mais tempo lá nos Estados Unidos, que consequentemente faria os juros ficarem mais altos por mais tempo em todo o mundo, o que consequentemente seria ruim, péssimo para ativos de risco como criptomoedas, ações, commodities, enfim, pessoal, a gente teve várias coisas hoje acontecendo no mercado
E aqui teve até uma notícia que saiu hoje aqui no Exame, pessoal. Crise imobiliária chinesa é muito pior do que parece, tá? Nessa notícia falou, galera, que os preços dos imóveis novos na China estão deslizando em torno de 2,4% em relação à máxima de agosto, tá? Imóveis usados, galera, segundo os dados do governo chinês, já caíram 6%, meus amigos. Vocês acham, é normal a gente ver preço de imóvel caindo, galera? Vocês já viram isso? Não é normal, tá? Na China está acontecendo e isso aqui pode afetar todo mundo, inclusive as criptomoedas. Isso pode causar uma crise global. Acho que poucas pessoas se lembram do que aconteceu em 2021, que inclusive derrubou as criptomoedas, o Bitcoin. A empresa Eleven, a incorporadora chinesa Eleven, ela quebrou naquela época, ela não conseguiu rolar a dívida, galera, e isso quase gerou uma crise, tá? Só que agora, pessoal, a gente está numa situação pior, porque os preços dos imóveis estão caindo, a bolha imobiliária na China aparentemente está estourando, e isso pode estourar para todo mundo, galera, porque isso pode acabar causando uma crise, essa crise pode se alastrar, a gente tem que lembrar que a China não é uma ilha, a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e de muitos países ao redor do mundo, tá? A Europa já está quase em recessão, a China está nessa situação em risco de uma crise muito grave no setor imobiliário e os Estados Unidos podem ser puxados para uma crise caso a China entre, porque é o maior parceiro comercial deles, galera. E os Estados Unidos já está numa situação ali que com juros muito alto, tudo muito vulnerável e tem uma questão muito pior aí quando a gente fala de Estados Unidos, que é a aceleração da venda de petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos, galera. Para controlar o preço do petróleo, para evitar que o preço fique alto e abaixar assim a inflação, os Estados Unidos andaram vendendo uma grande parte da sua reserva estratégica de petróleo e isso tem um problema, pessoal. Uma hora eles podem ficar sem reserva para vender e aí eles podem perder totalmente o preço do controle, tá? As reservas estratégicas nos Estados Unidos, elas não são usadas historicamente para controlar preços internacionais. Elas são usadas principalmente porque naquela região do Golfo do México tem furacões, tem problemas e ali eles acabam precisando muitas vezes de ter um estoque de petróleo para vender quando as petroleiras daquela região não conseguem produzir, para manter os preços estáveis e a oferta estável no mercado americano. Eles estão usando para balizar os preços internacionais do petróleo aí desde 2022, tá? Isso tem ajudado a inflação nos Estados Unidos a se manter aí caindo, né? A gente teve uma queda no petróleo aí desde junho de 2021, desde junho de 2022, me desculpem, quando os Estados Unidos começou a vender. Só que agora, galera, a gente teve aí, desde muito tempo a gente não via 2 meses seguidos de alta no preço do petróleo, tá? Junho, julho, e os Estados Unidos estão perdendo controle. Isso aqui pode fazer com que a inflação nos Estados Unidos vá acima, tá? E a gente tem muita coisa ruim acontecendo no mercado. Tem gente que fala que eu só trago notícia ruim, mas muita gente esquece que a gente está no bear market, que a gente está numa situação de juros muito elevados. E esse petróleo subindo, ele tende a agravar o cenário de inflação. E assim, pessoal, a gente está vendo algo que na minha visão é péssimo, que a gente consegue ver com mais clareza aqui nos títulos longos dos Estados Unidos. Quando a gente olha aqui o rendimento, o yield do título de 30 anos dos Estados Unidos, galera, só nesse mês ele subiu 9,5%, tá? A gente está falando dos juros de 30 anos dos Estados Unidos em 4,39, quase 4,40. Isso aqui é nível, galera, da época ali antes da crise do subprime, tá? Aquela crise que teve em 2007, 2008. A gente está naqueles mesmos níveis, galera. Pessoal, desculpa, galeras. Mas enfim, pessoal, as criptomoedas, elas surgiram aqui em 2009, ó. E nessa época, se a gente olhar aqui, todo o período em que as criptomoedas estão no mundo aí, circulando, sendo negociadas, os juros eram historicamente baixos, tá? Os juros futuros nos Estados Unidos estavam caindo, os rendimentos dos títulos estavam baixos, né? Só que agora a gente está tendo um cenário que as criptomoedas nunca viveram, tá? A gente está voltando aos níveis ali de 2007 e o mercado está muito mal acostumado com esse nível de juros, galera. O mercado se acostumou com juros baixos, o mundo se acostumou com juros baixos. Isso possibilitou a criação de várias bolhas. E agora que os juros estão subindo rápido, a gente está vendo quebra de empresas, a gente já viu quebra de 2 bancos relevantes nos Estados Unidos. Nesse mês de julho quebrou uma transportadora gigantesca, se eu não me engano, ela é a maior dos Estados Unidos, uma empresa com mais de 100 anos, tá? E criptomoedas no meio disso, eu acho extremamente perigoso, porque criptomoedas são ativos extremamente dependentes de juros baixos, porque são ativos que na maioria das vezes não oferecem rendimentos seguros, tá? Então,
as pessoas elas tendem a sair de risco e buscar títulos seguros, né? Imagina um título do governo americano, por exemplo, agora que a gente tem a taxa de juros curta lá na casa dos 5,5, é muito melhor, né? A inflação lá nos Estados Unidos, pelo menos o índice Shay tá 3,3, e a taxa de juros 5, tá? Quem tem muito dinheiro, se quer proteger o patrimônio, deixa na taxa de juros nos títulos americanos rendendo 5% ao ano, que a pessoa ela vai ter uma rentabilidade acima da inflação e não vai se expor ao risco de um mercado de ação, de um mercado de fundos imobiliários ou de um mercado mais arriscado como de criptomoedas, tá? Então isso daqui provoca um fluxo de saída para os ativos de risco, tá? A gente tá vendo a mesma coisa no título de 10 anos do governo norte-americano. Isso aqui, galera, inclusive tem duas explicações, tá? Uma, né, a gente tá vendo o governo dos Estados Unidos vendendo títulos nos últimos tempos, inclusive, galera, essa rentabilidade pode estar subindo porque os Estados Unidos teve sua nota de risco rebaixada recentemente. Não sei se vocês se lembram disso, tá? Com a nota de risco dos Estados Unidos sendo rebaixada, eles consideram que eles estão menos seguros, os investidores, e cobram uma taxa de juros mais alta para carregar títulos do governo americano. A taxa de juros mais alta acaba prejudicando ativos de risco. E na minha visão, se a gente continuar tendo taxas de juros muito altas, a gente pode ter uma crise, tá? Bem, galera, eu tava gravando o vídeo aqui agora e olha isso, né? Vou ter que refazer essa análise. O Bitcoin caiu para 25 mil dólares, tá? 25 mil dólares. E, gente, ele já buscou o alvo aqui dessa figura, tá? Agora ele tá no próximo suporte aqui, pessoal. Enquanto eu tava falando ali, o Bitcoin caiu e o próximo suporte agora é na região dos 25 mil dólares, tá? Se ele perder esse daqui, galera, o próximo tá ali na região dos 23.500 dólares. Já deve ter batido o alvo nas minhas posições de trade. Vou olhar daqui a pouco, tá? Vou olhar aqui também a High Block para ver como que tá a situação. No meio dessa queda aí, galera, muita gente tá sendo liquidada, mas o Long Short Ratio, ele acaba aí se mantendo alto, tá? O que mostra que ainda temos muitas pessoas compradas, o que dá mais margem para o mercado cair. E aqui na High Block, galera, olhem isso daqui, tá? Já buscamos os níveis de liquidação, vamos atualizar aqui o de 7 dias para ver onde está a liquidez agora, no caso do Bitcoin. E no Bitcoin aqui agora temos liquidez, mais liquidez ali na região dos... Não, 26, não é possível, né? Isso aqui não tá atualizando, vamos ver aqui. Recoloquei aqui no de 3 meses, pessoal, para ver onde a gente tem mais liquidez agora, tá? Maior parte da liquidez agora, que já batemos na região dos 25, está na região dos 24.200 dólares. Ali tem bastante liquidez. Pode ser um ponto aí bom para arriscar uma operação de compra ou coisa do tipo, tá? Enfim, a situação não tá nada legal, tem que falar das outras altcoins também. Ethereum, pessoal, já caiu aí mais de 10% hoje, tá? Quase buscando o meu alvo daquela operação de trade que eu iniciei lá em abril, pessoal. Iniciei a operação de trade na Ethereum lá em abril e a Ethereum aí quase em 1.500 dólares. E, galera, o próximo suporte para Ethereum está ali na região dos 1.500 dólares, tá? Deve buscar logo, logo, esse aí seria o suporte. Vamos ver aqui como está a situação de liquidez para Ethereum. No gráfico de 3 meses aqui do Heatmap, a gente vê que tem bastante liquidez na região dos 1.500 dólares, então Ethereum deve ir buscar aquela região e pode ser uma região boa aí para montar um scalping de compra, tá? Então, olho nisso aí para Ethereum. Atualizando aqui também a análise do token BNB, pessoal. BNB rompeu para baixo aquela bandeira de baixa que eu vinha comentando nos últimos dias, tá? E esse rompimento dessa bandeira de baixa para baixo indica que a BNB ela pode ir na região ali de aproximadamente 166 dólares. Esse é o alvo dessa bandeira de baixo que eu vinha comentando que a BNB estava formando nos últimos dias. Tá, a BNB caindo hoje 7,5%, tá até caindo menos do que as outras moedas no dia de hoje, né? Mas o alvo para a BNB para os próximos dias ou semanas está na região dos 166 dólares, tá? Galera, se vocês quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? E temos que falar aqui também da XRP, galera. A XRP bateu o alvo ali, chegou até menos, tá? Chegou a 42 centavos, 10 centavos abaixo do alvo e voltou para a região em que ela estava, né? Por enquanto, agora, ela bateu numa região de suporte aqui, tá? Vamos esperar para ver se ela vai formar algum padrão gráfico aqui no gráfico da BNB. Matic, pessoal, Matic também caindo aí em torno de 10%, tá? Caindo aí e também tá numa região de suporte, atingiu o alvo daquele topo duplo que a gente comentou, tá? Se perder esse suporte, agora o outro suporte para Matic está ali na região dos 30 centavos, mais ou menos, tá? 36 centavos de dólar. ADA, pessoal, vamos ver aqui como tá a situação da ADA. Lembrando, se quiserem que eu analise alguma outra moeda, comentem aí embaixo, tá?
A ADA tá 25 centavos, já bateu ali 24 centavos e o alvo para a ADA Cardano está ali na região dos 20 centavos para essa bandeira que ela fez nos últimos dias, mas para aquele triângulo, para aquela cunha ascendente que ela rompeu nos últimos dias, está na região dos 18 centavos de dólar, tá? Então é isso aí, pessoal, a situação tá feia, o mercado de criptomoedas está sangrando e assim que tiver novidades, eu volto para atualizar. No mais, desejo a todos aí uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.